Vamos começar mais um vídeo aqui sobre teorias de Tokyo Revengers. Como vocês viram no último capítulo 263, nós tivemos a presença ilustre dos flashbacks das memórias do Mike. A gente conheceu um pouco mais do tempo que ele ainda era chamado pelo seu verdadeiro nome, Manjiro-san. A gente viu muita coisa acontecendo que mostram que os traços de impulsividade negra começaram há muito tempo atrás. A gente tinha até um primeiro anexo que poderia ter sido com a morte do Shinichiro. Depois a gente descobriu um pouco mais que poderia ter sido naquele momento onde o Sanzu ganhou as cicatrizes. Foi o Mike, não foi o Mike? Ali surgiu um momento importante para essa impulsividade. Mas o que a gente conseguiu ver nesse último capítulo é que a presença da morte da mãe dele foi algo muito significativo que abalou muito o Mike, Manjiro-san como ele era chamado. Só que tudo isso envolve muitos pontos em aberto dessa memória através desse flashback. Muita coisa ainda não foi explicada e justamente tem um pequeno adendo no final do capítulo que as coisas vão continuar com essas memórias no próximo capítulo, o 264. Ou seja, nada de lutas por enquanto, vamos continuar revisitando o passado de Manjiro-san, que provavelmente deve responder algumas coisas, principalmente esse início de impulso sombrio. Eu também preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, é muito importante logo aqui no começo do vídeo, e soltar o seu comentário do que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos. Agora a gente vai para a vinheta que depois a gente vai teorizar bastante coisa. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui é as promoções lá na loja do Capitão Nigiri, que a gente tem o cupom de 5% de desconto, que é só você digitar na área de cupom ONIGIRI do Reino. Vale para mangás, vale para HQs, saquinhos, funcos, tudo isso você consegue com o nosso descontinho e o link está aqui embaixo na descrição. Quando falamos das impulsividades que o Mike tem, algo ficou muito efetivo nesse último capítulo, que foi justamente a morte, como a gente comentou na introdução, né? Só que o olhar do Mike já aparenta aquele olhar morto há muito tempo. A primeira coisa que a gente pode apontar aqui é a ausência do pai dele, já que com 3 anos ele já praticamente perdeu essa figura paternal dentro de casa. Depois, com a sua mãe doente, a gente não tem a informação precisa de quanto tempo que ela ficou internada, ele passou a vê-la apenas uma vez por semana. Então esse sentimento ruim foi guardando ali dentro dele, foi aflorando conforme o tempo passava. Depois a gente tem ainda alguns pontos de violência em toda a sua infância, afinal de contas, o Mike utilizava isso como uma forma de escape, como a gente viu nesse último capítulo. E a mãe dele, naquela situação ali, passando por muito perrengue entre a vida e a morte, acabava meio que apoiando esses atos do Mike, mesmo ali no finalzinho ela dizendo, né, que chorar não era um problema, ele poderia demonstrar os seus sentimentos através das lágrimas, algo que ele tentava esconder justamente por causa de um comentário dela, onde ela disse que o pai do Mike não chorava. Ou seja, é muito claro aqui que ele não tem nada relativo ao pai, a única memória dele é aquele brinquedo que ele ganhou. Então esse espaço vazio foi também criando algo ali nas costas do Mike, onde ele não tinha essa pessoa, talvez para guiá-lo na presença do pai. E as coisas foram andando, como vocês perceberam, e a impulsividade dele foi crescendo. Acho que o momento chave até agora foi justamente essa virada de chavinha, quando a mãe dele faleceu e ele foi obrigado a amadurecer novamente mais rápido, agora sem pai e sem mãe. A gente viu também que ele segurava as lágrimas para não deixar escapar. Esse momento único acabou escapando. E se a gente for lembrar, no Draken, e se a gente for lembrar daquele momento onde o Draken quase morreu lá nos primeiros arcos, ele também deixou escapar novamente. Depois foram pouquíssimos momentos que ele demonstrou esse sentimento um pouco a mais. Se a gente for olhar também para alguns futuros, a gente vê que o Mike acaba perdendo a sua vida em atos onde ele mesmo causa isso. Nunca vamos ver praticamente o Mike sendo derrotado por alguém. Aquele futuro do Mike Manila, a gente vê que ele cometeu praticamente um suicídio. Novamente, agora no futuro da Bonte, nós temos novamente um estilo de suicídio onde ele se joga do prédio. Ou seja, a toda aquela dor, a tudo aquilo que ele carrega, ele não consegue em determinado momento manter. Ele acaba escolhendo esse alívio momentâneo do suicídio. E assim a gente vê que a história dele se encerrou em vários momentos. O Draken careca inclusive fala, né, como que eu
eu não percebi que uma criança de 15 anos tinha todo um peso nas costas, naquele fato esporádico onde em um dos futuros ele acabava matando o Kazutora. Então a coisa é de muito tempo onde o Mike acaba acumulando isso e a gente tem esses lapsos de memória que começam a aparecer, que leva até a crer se ele não é então o tal viajante do tempo. Talvez aí de uma maneira diferente da do Takemichi, então ele talvez não controle como o Takemichi tem esse pequeno controle e o Mike não consiga adaptar exatamente as coisas e sempre continua com o peso de várias e várias mortes, como foi o caso do seu pai, da sua mãe, do Shinichiro, da Emma, do Bad e agora do Draken, ou seja, muita gente ele foi perdendo e tudo aquilo foi quebrando ele por dentro até o momento que ele já não consegue mais discernir o que é o bem, o que é o mal e o que são seus amigos ainda e o que não são. E essa guerra mostra muito bem isso. Nós devemos ter nesse próximo capítulo, na parte aqui um pouco de teoria, talvez a finalização das memórias do Mike do passado e acho possível que o Sanzu, o imortal, né, já que ele já caiu algumas vezes durante essa batalha, se levante novamente. Por quê? Pois a gente viu 2 de 3 partes até agora do que aconteceu de fato com o Sanzu. Nós vimos a visão inicial da Senju, onde o Mike estava com as mãos cheias de sangue. Agora a gente viu uma nova visão, onde o Mike pede para o Sanzu sorrir, mas ele está com as mãos limpas, teoricamente como se não fosse ele que tivesse causado aqueles rasgos. Ficando então aqui o espaço para mais uma memória, que é a memória do Sanzu, de fato, sob seu olhar, o que aconteceu, se ele é louco, se foi o Mike que fez tudo isso. Então a gente precisa ver essa visão, que eu acho possível acontecer um flashback também do Sanzu. A outra visão que talvez nós teríamos era do Bad, mas como vocês sabem, o Bad também já se foi, não tem como a gente olhar desse lado. A Senju poderia ser uma das primeiras a se levantar para indagar algumas coisas do Mike, quem sabe aquele confronto onde ela sempre quis enfrentar o Mike realmente acontecesse nesse momento, o que eu acho um pouco difícil, porque a gente não tem nem a confirmação de que a Senju acabou sendo derrotada naquele ritmo frenético onde o Mike acabou com todo mundo, seja da Kanto, seja da Toman. Então talvez a Senju ainda esteja de pé para confrontar o Mike de uma vez por todas, sem tremer na base, e a gente vai ver se o Mike realmente não bate em garotas e se ele ainda mantém a sua moral, né? Já que isso é algo que ele escolheu não enfrentá-las, mas com a Senju talvez o desafiando, seria possível ele quebrar esse último ato moral que ele possui, já que ele está perdido na impulsividade sombria. Talvez ele já não respeite mais isso, como talvez ele já não tenha respeitado, talvez ele já tenha derrotado a Senju, a gente ainda não sabe. São algumas coisinhas, alguns pontos abertos pra gente analisar. A gente vai ficando por aqui depois de mais um vídeo. Aquele abraço, valeu!